No próximo domingo, com a graça de Deus, a gente termina o texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 12 em diante, versículos 16 em diante. Mas hoje a gente vai ler capítulo 3, versículos de 3 a 15. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos de 3 a 15. Aqui é o centro, a parte central da oração que Abacuque faz no final do texto. Eu vou, daqui a pouco, rapidamente dar uma geral, né, do livro, para que vocês, especialmente os que estão nos visitando nessa manhã, tenham acesso ao conteúdo histórico do que está acontecendo aqui. Mas me permitam ler essa parte central de uma oração importante, onde Abacuque promove para a gente o que eu creio que seja uma mudança de perspectiva. Ele tinha uma perspectiva com a vinda dos caldeus, ele tinha uma perspectiva com a destruição que os inimigos iriam fazer, mas aqui está a resposta de fé do que ele aprendeu no capítulo 2. Diz assim, versículo 3: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Preparas o teu arco e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcham com os teus cavalos pelo mar e pela massa das grandes águas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente para a gente iniciar assim a pregação do Evangelho. Bom dia, crianças. Às vezes, a gente passa por momentos e por situações difíceis na vida da gente, né? Mesmo quando crianças, às vezes a gente percebe que fez alguma coisa errada e a bronca está vindo e a mão do pai ou da mãe vão vir contra a gente treme, a gente fica com medo e às vezes a gente acha que não tem saída, que o bicho vai pegar. A gente acha que as coisas vão piorar muito para o lado da gente. E é exatamente numa perspectiva assim, achando que não tinha saída, achando que não tinha jeito,
só que de algo muito mais sério que o povo de Deus estava tendo que lidar ali na profecia de Abacuque. Entretanto, quando a gente lembra que os nossos pais eles amam a gente percebe que até a disciplina que ele traz para a gente é uma disciplina amorosa. Não é? A gente depois, no outro dia, depois que a bronca passa, a gente percebe que a vida continua, a gente continua com o almoço na mesa, com a caminha para dormir, a gente continua com o abraço gostoso do pai e da mãe. Por quê? Porque eles são misericordiosos, porque eles perdoam a gente. E essa é uma figura do que Deus faz com o seu povo. Ele, certamente, ele pune o povo por conta do pecado, mas ele oferece perdão, ele oferece salvação. E é exatamente assim que a gente vai entender hoje esse texto, olhando para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Eu queria orar com vocês para que Deus possa implantar essa palavra no coração de vocês. Jesus é o Salvador. Ele nos ama e Ele perdoa os nossos pecados. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos por Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E nós entregamos sempre nossa vida nas mãos dele. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz com Patrícia, não a primeira, mas uma das primeiras, Judá era bem pequenininho ainda, a gente teve a experiência de entrar num navio, num transatlântico, num desses cruzeiros que tem por aqui pela Flórida. E o nome desse navio era Oasis of the Seas, gigante. Quando a gente olhou de longe e foi se aproximando dele, é algo gigantesco. E a gente entrou e passou uns 4 ou 5 dias ali dentro, e a gente não parecia que estava no meio do mar. A coisa era pujante demais, era grande, era uma cidade, ruas dentro de um navio daquele, restaurantes e hotéis e coisas assim extraordinárias, grandes. E é impressionante a gente perceber que aquela coisa que parecia grande demais aos nossos olhos mudou de perspectiva quando a gente saiu do navio e pegamos um avião para voltar para casa e, por acaso, a gente viu aquele navio saindo do porto novamente. E quando a gente viu aquele navio saindo do porto e o avião foi subindo e ficando mais alto e ficando mais alto, aquele navio ia ficando cada vez menor e se transformou num pequeno pontinho e desapareceu no vasto oceano e no vasto mar. Muitas vezes a gente encara os nossos problemas vendo a grandiosidade do navio, vendo a grandiosidade das coisas que estão muitas vezes vindo contra nós, vindo contra a gente. Mas a gente se esquece de que basta um ventinho, uma marola do sopro divino para aquele navio sucumbir. Basta com que uma pequena mudança de rota nos ventos e Deus resolver mudar os seus planos para que todas as coisas mudem e sejam colocadas em perspectiva. E queridos, precisamente isso que está acontecendo aqui no livro de Abacuque. Até aqui, a gente viu até o capítulo 2, os caldeus sendo descritos como terríveis. Os caldeus sendo descritos como gigantes, como homens de guerra, que vêm com os seus cavalos para destruir o seu povo, o próprio povo de Deus, que vêm com a sua força, com a sua ira, passando, não deixando absolutamente nada. A gente vai ler daqui a pouco alguns desses textos. Mas Abacuque, então, depois de ouvir a voz de Deus, respondendo para ele da torre de vigia,
dizendo: é isso mesmo que o Senhor vai fazer? É isso mesmo que o Senhor vai fazer? Acabar com a gente por conta desse povo? E Abacuque ouve de Deus o seguinte: você está na sua torre de vigia, então escreve isso aí numa pedra. O arrogante, o soberbo, não tem a sua alma reta nele, mas o justo viverá pela fé. E é com base nessa perspectiva de que o justo vive pela fé, que Abacuque então escreve esse salmo, como que dizendo: os caldeus estão vindo com os seus cavalos, com as suas armas bélicas, com o seu poder, com a sua fúria, com a sua ira. Então deixa eu escrever quem Deus é. A gente leu há alguns domingos atrás o Salmo de número 2. E o Salmo de número 2 tem uma perspectiva muito interessante, porque Davi ele estava acuado dentro de uma caverna, possivelmente, né? Os inimigos estavam ao seu redor, e a perspectiva de Davi não era que ele estava sozinho diante de muitos inimigos. A perspectiva de Davi foi ouvir o riso dos céus: o Senhor zomba deles, porque na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Uma outra história bíblica que nos traz o mesmo tipo de linguagem aqui é a história de Eliseu, um profeta que estava junto de um dos seus profetas aprendizes ali, como se fosse um seminarista dele, e de repente esse aprendiz de Eliseu, ele estava completamente amedrontado também, porque os exércitos inimigos estavam ao seu redor, e Eliseu estava ali tranquilão. Aí o rapaz chega para ele e diz: Eliseu, a gente vai morrer aqui. Olha esses homens, olha o poder deles, olha a força deles. E Eliseu fez uma oração dizendo: Senhor, abre o olho desse rapaz para que ele possa ver o que está acontecendo. E os olhos espirituais dele foram abertos e ele pôde ver as miríades e miríades de anjos e das forças celestiais que estavam circundando os exércitos inimigos, como que dizendo: aqueles que estão conosco são mais numerosos e mais poderosos do que todos os nossos inimigos. Queridos, Abacuque, ele finalmente traz essa perspectiva. Ele sabe que a ira de Deus vai vir, ele vai falar sobre isso no finalzinho, porque ainda que a figueira não floresça, ele se compadece e ele se alegra no Deus da sua salvação. Mas aqui a gente tem essa parte central da oração de Abacuque. Depois de pedir avivamento, como a gente viu no domingo passado: aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, Senhor. Depois de pedir esse avivamento e se preparando para essa declaração final, agora ele relembra na história quem Deus é. E queridos, na minha história e na sua história, a gente precisa sempre voltar os olhos para isso. Porque às vezes a gente perde a perspectiva. Às vezes a gente se arrodeia de problemas, de crises, de confusões, desde crianças a gente aprende, né, que às vezes as coisas são intransponíveis para nós. Às vezes as nossas mãos, a nossa mente, as nossas forças não conseguem ir para canto nenhum. E é exatamente nesses momentos, nessas crises na nossa vida, que nós podemos nos lembrar mais claramente de que há um Deus no céu. E de que aquele que domina todas as coisas e nunca perde o controle de absolutamente nada, ele continua dominando sobre o seu trono a minha vida e os corações de todos aqueles que o amam e também dos seus próprios inimigos, como a gente tem visto até aqui. Então, quem é Deus? Eu vou trazer aqui 3 momentos dessa resposta. Primeiro, os versículos 3 e 4, Abacuque mostra Deus como glorioso e santo. Glorioso e santo. Vamos ler esses 2 versículos. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder ali se esconde. Perceba que ele começa, depois da introdução e o pedido de avivamento, ele começa a descrever alguns dos atributos de Deus. O santo, o glorioso,
o poderoso. Temã e Parã, que são montes citados aqui nesse texto, são montes do Êxodo. Eles aparecem no livro de Êxodo. E quando a gente vai ver a geografia deles, eles não aparecem em Israel, eles não aparecem sequer na terra prometida, mas são montes da Arábia. E o que Deus está mostrando aqui, queridos, é que dificilmente alguém associaria a glória de Deus a qualquer monte fora dos limites de Israel. Entretanto, só para vocês terem uma curiosidade, a expressão Terra Santa nunca foi utilizada na Bíblia, senão em relação ao Monte Sinai, que também fica na Arábia. Quando Moisés está ali e vê aquela sarça ardente, e quando está se aproximando, Deus diz ali daquela sarça: retira as sandálias dos pés. Por quê? Porque a terra em que tu estás pisando é Terra Santa. Perceba que o que faz a Terra Santa não é a geografia, mas é a presença de Deus. O que faz a Terra Santa, queridos, é uma igreja, uma casa, uma família, um local, um ambiente onde Deus se faz presente, onde a presença gloriosa do Filho de Deus é bem-vinda. Ali é Terra Santa. Aqui onde nós estamos reunidos nessa manhã para cultuar, para louvar, para adorar o seu nome, para falar acerca da sua soberania. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Para falar acerca da expectativa do seu retorno naquele lindo dia que a gente almeja encontrar a eterna glória que está prometida a todos aqueles que de fato e de verdade entregaram a sua vida a Cristo. Perceba, Abacuque está mudando a perspectiva das pessoas. E como a gente precisa mudar a nossa, irmãos? Como a gente precisa mudar a nossa perspectiva? Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes se encanta com aquilo que é vil, com aquilo que é passageiro, e se esquece daquilo que é eterno. E se esquece de que o santo e o glorioso, ele vem para cumprir as suas promessas. Abacuque está aqui, queridos, respondendo à ira de Deus no capítulo 2. Quando Deus diz que vai trazer aqueles ais, lembra daquela mensagem, aquela dura que a gente teve que pregar aqui? Então, naquele momento e no meio daquela mensagem, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja agora a fé de Abacuque no versículo 3. Deus vem de Temã, o santo vem de Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O que foi prometido pelos irmãos que estavam professando a fé aqui é que eles acreditam na inerrância e na infalibilidade das Escrituras e da palavra de Deus. Queridos, nós podemos crer que aquilo que Deus prometeu é fato, não é história da carochinha. Sim, ele vai voltar. Sim, a terra se encherá da sua glória como as águas cobrem o mar. É isso que Abacuque está dizendo. Deus é glorioso. Deus é santo. Não importa o lugar onde você esteja ou a situação em que você se encontre, queridos. Deus é onipresente. Ele se encontra em Israel, ele se encontra na igreja, ele se encontra no inferno. Porque em todos os lugares onde existe a possibilidade da existência de alguém, Deus está lá. E Deus está lá dominando, absoluto, sobre todas as coisas. Depois de descrever a Deus, dizendo: olha, povo, vocês estão alarmados, vocês estão preocupados, e é isso que ele diz no início. No início desse capítulo: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Está aí no versículo 2 do texto. Agora ele, mudando a perspectiva mais uma vez, ele diz que Deus não é apenas glorioso e santo, mas ele também é soberano e eterno. Veja que os atributos de Deus vêm para o texto aqui como que lembrando a gente de onde deve estar a nossa esperança. Eu me lembro, acho que foi no Encontro da Fé Reformada do ano retrasado, eu preguei uma mensagem em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança para a gente? Aí o texto de Lamentações
ele fala sobre vários atributos de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Bom é o Senhor para a alma que o busca. Fiel é o Senhor. Grande é a tua fidelidade. Deus é soberano. Deus é perfeito. Então todos os atributos de Deus são sempre lembrados em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E se você está passando, queridos, por momentos de crise ou de dificuldade, lembre, Deus é soberano e Ele é eterno. Você não é. Você é incapaz de solucionar os seus problemas. Você é incapaz de sequer saber se vai viver o dia de amanhã. Mas o Deus eterno, Ele sabe todas as coisas. Versículos 5 a 7. Deixa eu ler com vocês. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer as nações. Ele sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, e as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Perceba que a ideia de Abacuque aqui, nesse salmo e nessa declaração de fé e de amor a Deus, é precisamente depois de ter ouvido e conversado e dialogado com Deus. Você lembra do livro? É um diálogo. É Abacuque dizendo a Deus para fazer alguma coisa, Deus dizendo que vai fazer e que vai pesar a sua mão, Abacuque dizendo que não é possível que o Senhor vá fazer isso. E na resposta de Deus, ele diz, eu não apenas vou fazer, vou realizar as obras, você vai ficar impressionado, Abacuque, mas eu vou lidar com os inimigos também. E o justo vive pela fé. Perceba que até mesmo doenças e morte estão nas mãos de Deus. Ele é que tem o controle das pestes, das pestilências. Tudo vai adiante dele. A gente passou alguns anos atrás por uma pandemia mundial, em que, queridos, foi demonstrada clara e categoricamente, sabe o quê? A fraqueza da igreja. A fraqueza da fé do povo de Deus. Porque muitos de nós ficaram absolutamente tão alarmados que não conseguiram nem viver, que não conseguiram nem cultuar, que entenderam que aqueles dias ou aquelas coisinhas ali eram mais importantes do que a ordem do Deus eterno de nos juntarmos para adorarmos o seu nome. Deus é eterno, as outras coisas não são, tudo é passageiro, tudo passa. A nossa vida, ela é efêmera. Aquilo que nós temos hoje pode, como já disse aqui, com uma breve marola, com um breve sopro divino, fazer com que tudo seja levado. E o que fica é a fé. O que fica é Cristo. O que fica, queridos, é a nossa convicção de sabermos em quem temos crido e estarmos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Precisamos voltar a compreender a eternidade de Deus, porque todos esses montes poderosos e todos esses exércitos poderosos são passageiros. Os montes se abatem, mas os caminhos de Deus são eternos. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? Onde é que está a sua fé? Onde é que está o seu conforto? Queridos, nós precisamos resgatar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, que a nossa mente, o nosso pensamento precisa estar lá no alto, onde Cristo vive, e não nas coisas que são aqui da terra, e não nas coisas que são perecíveis, banais e passageiras. Só assim nós vamos compreender o Evangelho, só assim nós vamos compreender aonde colocar de fato o nosso coração. Depois, ele mostra também que contém as próprias forças da natureza, porque ele é desde o princípio. Perceba, o que está sendo colocado aqui nesses versículos é que ele não apenas domina as pestes e as pestilências, mas os montes, os outeiros se tremem diante da sua presença. Os mares se abrem, os rios se fendem, para quê? Para que o povo de Deus passe. Não foi isso que aconteceu no Êxodo também 2 vezes? Na entrada do deserto, o Mar Vermelho. O povo se viu ali completamente louco, perdido. O povo se viu sem saída mais uma vez.
E olharam para Moisés e disseram: Moisés, a gente vai morrer aqui, o mar está aqui, os egípcios estão vindo aqui atrás. Aí Deus disse: toca na água. Pega a tua vara e toca na água e vê o que acontece. Moisés tocou na água, aquele negócio se abriu. O povo disse: rapaz, o mar está se abrindo, vamos passar. Passaram a pé enxuto. E os egípcios vieram atrás. E o que foi que aconteceu com os egípcios? O mar se fechou diante deles. Por quê? Porque tudo obedece à ordem divina. Porque desde o princípio é a voz da criação de Deus que disse: haja luz, e houve luz. É porque desde o princípio Deus criou todas as coisas pelo seu poder extraordinário, e o seu povo muitas vezes se esquece de quem é Deus. Queridos, Deus é eterno, Ele é o Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aliás, Jesus ensinou isso para a gente, no meio da tempestade. 2 palavras fez com que aquela tempestade passasse. Versículo 11, né? Eu vou pular um pouquinho, depois eu volto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. E esses relâmpagos, trovões, eles estão também lá no livro de Apocalipse, demonstrando para mim e para vocês o poder extraordinário daquele que domina todas as coisas pela sua palavra de poder. Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e todas as coisas estão na palma de suas mãos. Queridos, há um outro texto que diz que todas as coisas estão descobertas e patentes diante daquele a quem teremos que prestar contas. Deus é soberano. Mas ainda, Deus já mostrou, queridos, e aqui Ele relembra que Ele controla até os inimigos. No versículo 7 Ele fala de Cusã e de Midian. Os midianitas tremem diante da presença do Senhor. Aquele povo gigantesco, aquele povo que certamente esmagaria o povo de Deus se fosse homem a homem, força a força, arma a arma. Se fosse numa guerra normal, não haveria como os israelitas derrotarem os midianitas. Mas eles tremem diante da presença do Senhor. Eles eram próximos ali do Jordão e foram desalojados por Deus em benefício do seu povo. Os inimigos estão à mercê da glória de Deus. Ele já falou isso antes e relembra aqui. Queridos, como está a sua vida? Ela pode mudar completamente a perspectiva se você lembrar que Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é soberano e Deus é eterno. Agora nos versículos 8 a 15, ele diz que Deus também é poderoso e vitorioso. Veja, para a gente chegar aqui e não parecer triunfalista, a gente precisa ter passado pelo livro de Abacuque inteiro. Para que a gente entenda a boa notícia do Evangelho, para que a gente saiba que de fato, queridos, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Isso não é uma possibilidade, isso é uma realidade. Nós somos sim vitoriosos em Cristo. Agora, entretanto, essa vitória, esse poder final, esse prêmio que nós recebemos, essa inacessível coroa de glórias que nós receberemos naquele último dia, não vem simplesmente se você se esquecer na sua vida que Deus existe. Muitas vezes a gente pensa, queridos, porque somos calvinistas, porque amamos a nossa doutrina, que a nossa doutrina vai nos salvar. Deixa eu dizer um segredo aqui para vocês: não vai. Precisamos continuar amando a nossa doutrina. Entretanto, nós precisamos entender que se a nossa doutrina nos tornar secos, não práticos, se a nossa doutrina nos tornar áridos em relação às coisas desse mundo, nós seremos julgados por Deus naquele dia. E estaremos daquele lado em que o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, vós os que praticais iniquidade. Os demônios creem. Eles têm uma doutrina muito mais acurada do que a nossa. Eles já entenderam o que é predestinação. Eles já entenderam o que são essas coisas que às vezes a gente ainda bate cabeça um pouquinho. Eles conhecem todas as coisas, por quê? Porque eles têm tempo, eles têm inteligência.
Mas muito embora eles conheçam, eles sabem quem Deus é, eles tremem na presença de Deus. Muitos dos teólogos de hoje em dia são piores do que os demônios. Porque eles conhecem tanto e sequer tremem na presença de Deus. E sequer entendem o que significa essa presença gloriosa, chacoalhando os seus corações e a sua vida. Versículos 8, diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, os teus carros de vitória, preparas o teu arco, e a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Perceba que agora, aquela descrição do início, do capítulo 1, os caldeus vindo com toda a sua força pela largura da terra. E é interessante essa distinção. Eles vêm pela largura da terra, ou seja, humanamente falando, eles são os mais poderosos. Agora vem Abacuque dizendo: a terra é um pontinho no meio do universo. Pode vir pela largura da terra, que vem aquele com os seus arcos, que vem aquele com as suas flechas e com seus cavalos e cavaleiros, dominando o universo inteiro. Versículos 9 a 11, preparas o teu arco, a tua aljava, a gente já viu isso. Os montes, versículo 10, te veem, se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas tuas moradas, o resplandecer da tua luz, as tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua ira, da tua lança. Queridos, as forças da natureza dependem de Deus. Ele tem a flecha pronta para ser atirada e o seu arco na mão. Tem um salmo que diz: Deus dos exércitos é o seu nome. E por isso ele domina também o quê? As nações. Se ele domina o universo, ele também domina as nações. Veja, coloque-se no contexto. O que os judeus estavam com medo ali eram dos caldeus. Aí Abacuque vem e diz: meu filho, muda, não tenha medo deles não, ele domina o universo. Se ele domina o universo, versículo 12 diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Abacuque diz para Deus: tu vais destruir esse povo que está vindo contra nós. Você confia nisso? Se você for povo de Deus. Romanos capítulo 8 é um texto paralelo a essa convicção aqui. O que é que vai poder separar você do amor de Cristo, meu querido? É a sua tribulação de agora? É a sua angústia? É a perseguição que alguém está fazendo contra você? São os perigos? São as espadas? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa as circunstâncias, Deus está no controle da sua vida. E esse controle é visto, queridos, nessa comparação, como eu disse, entre o capítulo 1, versículo 7, eles vindo pela largura da terra, e veja agora os versículos 14 e 15. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo, mas tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Abacuque está dizendo: eles podem vir com todos os seus planos, mas os teus planos são maiores do que os deles. Eles podem vir com toda a sua força e com toda a tua ira, mas a tua ira é mais irada do que a deles. Você diz: como assim, pastor? A ira de Deus é isso mesmo? Será que é esse um dos atributos que a gente precisa se lembrar? Sim, queridos, nós precisamos nos lembrar de todos os atributos de Deus. Porque se de um lado a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, por outro lado, a ira de Deus, ela se coloca também contra o seu próprio Filho. Porque em último lugar, a gente vai perceber aqui, queridos, como conclusão desse texto, que Deus não é apenas glorioso e santo, soberano e eterno, poderoso e vitorioso, mas Ele também é um Deus salvador. Como uma invasão dos caldeus pode ser para o bem? Romanos 8, aquele capítulo que eu disse, diz assim: todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. E a gente está lendo aqui num livro que diz que o povo inimigo, os caldeus, vai vir destruir o povo de Deus. Como assim isso pode ser para o bem? Que maluquice é essa? Que doidice, como é que humanamente falando a gente pode entender isso aqui? E a resposta é, não pode. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. As coisas naturais, elas se discernem naturalmente. Então, humanamente falando, isso é muito ruim, o povo vem destruir a gente. Não, isso não pode ser bom. Mas na perspectiva da história soberana de Deus, até mesmo o ato mais cruel da história foi para o nosso bem. Veja aí o versículo 13. No meio desse discurso de que ele vai destruir o inimigo, de que ele vai dar paga àquilo que eles estão fazendo, no meio dessa história maluca, ele diz assim: tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Perceba, queridos, que o que vemos aqui é que o Deus glorioso e santo, soberano e eterno, poderoso, vitorioso, é também o meu Salvador. E se você se submete a Ele, o seu Salvador, seja o que quer que se agigante contra você, ou que tenha força contra você, pode ser a pujança de um transatlântico. A gente pode entender, queridos, que se dermos alguns passos para trás, a gente pode contemplar o oceano dos atributos divinos. A gente pode contemplar que diante dele, esse Salvador, veja o que o texto diz novamente, e veja se você não vai se lembrar de alguma coisa. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios. Quem é esse? Se você for lá para Mateus capítulo 12, você vai ver uma história muito interessante e paralela a essa daqui. Porque os fariseus, eles trazem um endemoniado louco. E Jesus, então, com poucas palavras, ele simplesmente faz com que aquele demônio vá embora. E os fariseus, enfurecidos ali pelo poder de Jesus, começam a dizer: ele não faz isso senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E Jesus responde dizendo assim: olha, se eu faço isso pelo poder de Belzebu, por quem fazem os vossos filhos, que eles sejam os vossos juízes. Mas, se eu faço isso pelo poder de Deus, é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. E ele continua dizendo: como pode alguém entrar na casa do valente e amarrar o valente para então saquear-lhes os bens? E o que ele está dizendo ali, queridos, é precisamente o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que no proto-evangelho, quando o evangelho foi pregado pela primeira vez, Adão e Eva ali, temerosos por conta da punição divina, e na punição divina para a serpente diz assim: vai nascer um filho de mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse Salvador aqui, queridos, tem um nome. Ele que veio amarrar o inimigo, ele que veio destruir as forças de Satanás, se chama Jesus Cristo. E se esse mundo tem pavor a ouvir esse nome, é porque ele vem sim um dia com um cetro de ferro na mão para destruir todos os seus propósitos. Mas bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Crianças, jovens, adolescentes, vocês vão, se já não estão recebendo pressão, para não falar sobre esse nome, para ter medo de ser ridicularizado, porque você acredita em Jesus, isso é história da carochinha. Entendam, queridos, não é. Esse livro é a inerrante, absoluta e autoritativa palavra daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus e é Jesus somente que pode trazer salvação, não apenas para as circunstâncias em que você se encontra, porque talvez você receba um alívio aqui ou ali dessas circunstâncias, mas se esse alívio não vier de Deus,
ele é temporário. Mas se o alívio vier de Deus, queridos, esse alívio é eterno. Porque a ira de Deus, que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, teve o endereço do seu próprio Filho, para que gente como eu e como vocês pudéssemos ser salvos. Tudo isso pode ser contemplado, não nos poderes de Midian, ou nas glórias do monte Temã ou Parã, montes grandiosos, mas na agonia de um Deus estribuchando numa árvore cortada, suando gotas de sangue, sendo traspassado por conta das nossas iniquidades e moído por conta das nossas transgressões. Essa glória extraordinária pode ser vista não nas coisas gloriosas que esse mundo pode fazer, mas num ato em que Isaías disse: olhávamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. É por isso que Isaías, e Paulo vai reverberar isso mais na frente, ele diz assim: quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Mas o texto diz que ele ia subindo como um renovo. E Paulo afirma no Novo Testamento que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. É por isso, queridos, que nessa manhã, desse púlpito, deve surgir esperança para a sua vida e para o seu coração. Porque jamais vai depender das circunstâncias em que você se encontra. Jamais vai depender de algum poder, ou de algum amigo, ou de alguma influência, ou de alguma coisinha que pode melhorar aqui ou ali. Mas depende dele e dele somente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão dadas a você por acréscimo. Não mudem, queridos, essa perspectiva. Não invertam essa ordem. Não comecem a buscar casas apaineladas como nos dias de Ageu, enquanto a obra da casa do Senhor estava em ruínas. Precisamos entender aqui que a salvação copiosa e extraordinária que está sendo apresentada para nós é o estabelecimento de um nome. Não meu, não seu, não de uma igreja ou denominação, mas de Jesus Cristo. Ele é que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que vive e reina. Ele é que é o eterno, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é aquele que pode trazer para mim e para vocês hoje uma mudança de perspectiva de vida. E se você sair daqui entendendo isso, você vai sair daqui mais leve. Porque você vai entender que não depende de você, que não depende das circunstâncias, mas depende dele somente. Naquele lugar maldito, aquela glória que foi pregada aqui, ela não existia. Só existia vergonha. Aquela santidade, Deus é santo, foi trocada pelo fato dele ter sido tornado pecado por nós. Aquela eternidade foi trocada pelas dores da morte. Aquele poder não foi visto num homem de dores e que foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas foi exatamente nesse contexto de derrota humana que o texto do apóstolo Paulo diz que ele triunfava dos principados e potestades na cruz do Calvário. Ele triunfava dos nossos pecados. Ele triunfava das nossas fraquezas, das nossas mazelas e das nossas enfermidades. E ele providenciava para mim e para você copiosa, bendita salvação. Mudança de perspectiva de vida. Para que a gente viva de fato e de verdade. Para a honra e para a glória desse nome somente. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Fazer uma oração pedindo ao Senhor que aplique essa palavra ao coração da gente. Eu vi